Fala, jardineiros! Tudo bem com vocês? Como vocês podem ver aqui, a gente está num lugar muito especial. A convite do diretório da Heranças Canábicas, a gente veio até a UFABC falar um pouco mais sobre cultivo básico e extração. E se você não conhece nada sobre cultivo, ou se eventualmente você já conhece e quer organizar as ideias, fica aqui comigo. A gente vai falar sobre todos os processos básicos, tanto de extração como de cultivo. Germinação, vega, flora, secagem, cura e o próprio extrato para você poder fazer seu remédio. E a ideia aqui é muito simples, que no final do nosso curso você saiba todos os princípios que norteiam cultivo e extração no lado básico. Então, se você apoia o nosso projeto, dá um tapa no like, se inscreve no nosso canal e comenta aqui para eu saber qual foi a dica que mais te ajudou aí no cultivo. Deixa aqui embaixo. Fechou, pessoal? Tamo junto! Então é com muita alegria que eu agradeço o convite do Rasta, agradeço o convite da faculdade, agradeço a oportunidade de estar aqui expondo para vocês. Não seria parte de mim se eu não falasse para vocês que era um sonho meu estar ministrando algum curso, dando informação de graça, passando isso para as pessoas de alguma forma. E eu tenho uma grande inspiração na minha vida, que é a minha mãe, ela é professora pública do estado, ela alfabetiza crianças e adultos. Então é um grande prazer para mim estar hoje numa posição onde eu me sinto um professor. Eu sei que eu talvez não tenha tantas condecorações, mas queria agradecer vocês por estarem aqui ouvindo minhas histórias e minhas mentiras que eu vou contar a partir de agora para vocês, tá bom? É um prazer. A gente vai falar aqui sobre cultivo de maconha e um bônus sobre extração. Infelizmente minha amiga atriz canábica não pôde estar aqui, então a gente vai substituir a parte do BH por uma aula de Rosin. Bom, falando sobre o conteúdo, juntei um material aqui muito legal, dividido em 3 oficinas: orgânico, mineral e práticas de cultivo. Primeiro a gente vai falar sobre a confecção de um solo, qual que é a diferença de um cultivo orgânico. Depois a gente vai falar um pouquinho mais sobre a questão do mineral, quais são as influências do NPK, como que a gente precisa fazer os controles e parametrizações, e depois a gente vai no cultivo na prática. Eu vou correr bastante, porque eu tenho bastante conteúdo para passar e o nosso tempo é um pouquinho enxuto, mas eu ofereci o material para o pessoal da faculdade e eles vão poder entregar esse material para vocês. Então, além de tudo que vocês anotarem, vocês também vão ter a aula que está sendo ministrada aqui para vocês nos slides. Cultivar maconha no Brasil ainda é ilegal. Não adianta você ter 1, 2, 3, 6 plantinhas, como diz o STF. Procurem os seus direitos, mas não procurem o meu escritório. Não procurem um escritório de advocacia. Procure a Defensoria Pública. Eu gosto muito de, sempre que eu inicio meus temas falando para vocês, procurarem a Defensoria Pública. Eles têm um acesso a defender o HC de vocês juridicamente de graça. Não tem por que plantar maconha sem proteção jurídica. Eu tenho muitos clientes lá no escritório que têm documentação do SUS. O SUS fornece prontuário médico, eles têm até 15 dias para oferecer isso para vocês. Então procurem seus direitos, construam uma documentação médica, levem esse documento para a Defensoria Pública, esse conjunto de documentos, e tirem um HC de graça de vocês. É uma obrigação da Defensoria Pública. Infelizmente, não podemos hoje juntar o tema recreativo e medicinal. Hoje só pode plantar maconha quem tem uma justificativa médica. Então, se o sistema diz para mim que eu tenho que fazer isso, vamos fazer isso. Não custa nada você passar num postinho, não custa nada você procurar uma assistência básica, não custa nada vocês irem atrás. Pelo menos ter uma prescrição. Isso ajuda muito vocês, ajuda as estatísticas públicas para mostrar quanto um maconheiro saudável e buscando tratamento existe no país, e 2, o advogado fica muito feliz se tiver um BO. Então, pessoal, busquem principalmente o direito de vocês, cultivem sempre em segredo enquanto não houver autorização de cultivo, tá bom? E agora vamos falar de tudo que vocês mais querem saber, que é cultivo, extração e os seus métodos. O cultivo orgânico, pessoal, basicamente a gente mantém um ecossistema que vai alimentar a planta.
a gente não vai trazer nutrição diretamente como no mineral. O mineral a gente escolhe uma tabela de nutrição e segue isso durante todo o tempo para a plantinha ir comendo gradativamente. No solo orgânico a gente constrói ele muito rico, cheio de nutrientes, cheio de informação legal ali para a planta, e as bactérias e fungos elas automaticamente vão alimentando a nossa plantinha de acordo com o ciclo. Então não sou eu necessariamente dentro do orgânico que alimento a planta, são as bactérias e micro-organismos. A gente joga matéria orgânica, a gente joga mais compostos e aí as bactérias e fungos transformam tudo isso no NPK necessário para a planta. Qual que é a simbiose que as bactérias e fungos fazem? Aqui uma explicação um pouquinho mais avançada. As raízes liberam açúcares, no modo geral. As bactérias e fungos se grudam nas raízes em busca desses açúcares e, em contrapartida, nessa relação parasitária, não sei se vocês lembram dessa aula de biologia na escola, nessa relação parasitária, elas oferecem para a planta todos os NPKs que elas precisam ali dentro do cultivo orgânico, numa grande, resumida explicação, tá bom? Sempre a gente tem que renovar no solo orgânico a questão da colônia de fungos e bactérias. Não adianta a gente só esperar que essa colônia de fungos e bactérias ela se permaneça lá e vá se procriar e vai se estabelecer da forma que a gente imagina. A gente sempre está tentando controlar o ambiente, então a gente sempre tem que ajudar esse ambiente controlado a se desenvolver. Nem sempre ele age naturalmente da melhor forma. Então a gente tem que inocular, a gente tem que fazer com que as coisas também se recomponham e ajudar isso utilizando micro-organismos eficientes. Isso é a base de um super solo. Depois disso vem o que a gente mistura para fazer rendimento, aeração, para trazer compostos aí que literalmente é para fazer volume. E aí você pode escolher de acordo com a sua necessidade. Metade vai ser solo e outra metade vai ser composto para você misturar o seu super solo. O que é composto? São solos inertes, que não tem vida, que não tem nutrição, que vão ali trazer aeração ou vão trazer só literalmente um volume. O mineral é como se fosse um soro que eu coloco direto na veia da plantinha e a plantinha vai comendo exatamente o que eu dou para ela e ela vai se desenvolver de acordo com o que eu dou. No solo orgânico, a gente cultiva micro-organismos, bactérias, oferece matéria orgânica e a planta vai começar a crescer de acordo com a simbiose das bactérias e fungos que vão disponibilizando isso aos poucos para ela. Ou seja, a gente não controla a planta no orgânico. A gente tem uma relação ali onde a gente acompanha. Aqui no mineral não, eu dito ritmo. O cultivo mineral, ele é um cultivo que baseia-se na questão da gente utilizar uma mídia de cultivo sem vida, ou seja, o solo que a gente vai plantar a nossa plantinha, ele não tem nutrição alguma, então todos aqueles compostos do solo vivo, eles são de alguma origem e a minha intenção é disponibilizar N, P e K de uma forma balanceada. N, nitrogênio, P, potássio, K, cálcio. Então a gente tenta fazer isso de uma forma balanceada ali e todos aqueles compostos fazem essa liberação para a planta de acordo com o que a gente precisa. Aqui no mineral é totalmente ao contrário. Eu tenho uma tabela, eu vou fazer uma mistura de fertilizante e pó. Esse daqui é um tipo de fertilizante mineral para maconha, é um fertilizante da GrowSafe em parceria com a BCG 310, é um líquido e esse líquido aqui ele tem uma composição de NPK perfeita para o cultivo de maconha de acordo com as suas dosagens. Então aqui tem um QR Code, você acessa esse QR Code, lá tem uma tabela pré-definida e você coloca quantos ml dentro da sua água e rega a sua plantinha. Para a plantinha poder fazer uso do NPK que tem aqui, ele precisa estar numa quantidade exata para maconha. O milho come NPK de uma forma, a soja de outra, tomate de outra, leguminosas de outra, e cada cultura tem uma variação e uma forma diferente de ser cultivada. Então a primeira coisa é, leia um rótulo e faça uma aplicação do rótulo. Seja curioso. Seja curioso. Nunca parem de estudar e nunca parem de testar. Bom, agora a gente vem aqui para o nosso lindo e querido equipamento medidor de EC. Isso daqui é o medidor de EC e eu tenho ele em dois formatos. Eu tenho um medidor de tanque, porque eu faço regas em tanque de rega automática. Então esse aqui é um medidor que ele fica submerso no meu tanque todo o tempo, ele fica 24 horas do tempo lá. E eu fico lá sempre medindo, fazendo o controle, fazendo a auferição. E eu sempre olho aqui para saber se a minha plantinha está comendo exatamente do que ela precisa. Só para você ver
Então aqui, ó, isso aqui é uma germinadora impressa em 3D, ela custa R$20. Ela é muito legal. Ela tem um espaço para eu colocar o papel toalha, para eu separar aqui dentro as sementes em espaço. E além disso, ela tem um filtro para que a semente não fique embebida na água. Quem não afogou uma sementinha no papel toalha na sequência? Eu já. E aqui tem uma parte para que a água fique empoçada no fundo. Então isso aqui é muito legal. Vou passar aqui essa germinadorinha para vocês verem, para vocês abrirem e fuçarem. Uma planta fotoperiódica nada mais é de uma planta que depende, é uma planta que depende do período de luz para poder eventualmente conseguir fazer uma progressão na sua vidinha. Então se a gente quer que a planta cresça e se torne uma árvore eternamente, a gente deixa ela recebendo mais de 18 horas de luz. Tem gente que gosta de colocar 24 horas, mais de 18, enfim. O ideal para Vega é 18/6, tá bom? Enquanto a plantinha estiver recebendo 18 horas de luz, ela vai eternamente crescer. Fechou? Precisa tomar alguns cuidados. A VPD é muito importante, controle de umidade e temperatura. Aqui a gente precisa manter uma umidade em torno de 50%. Temperatura não é ideal que a gente passe de 24 graus, para que ajude a planta a resinar. É ideal que sempre que a gente quer flipar a nossa plantinha, a gente mude o tempo de fotoperíodo dela para 12 horas de escuridão absoluta. O que significa escuridão absoluta? É que a luzinha do ar-condicionado dentro da sala escura atrapalha, que a luzinha do ventilador dentro da sala escura atrapalha, que qualquer tipo de influência de luz pode vir a atrapalhar, pode impedir a floração da sua planta e pior, pode ermar a sua planta. Então, para a floração, a gente tem que fazer o controle da temperatura, umidade, fotoperíodo de escuridão absoluta. Existem duas formas de fazer assim integralmente a poda top. A gente faz quando ela é mais bebezinha, para criar uma estrutura. Aqui tem 1, 2, 3, 4 nós. Aqui é um clone, dá para perceber que é um clone, então ela tem uma estrutura um pouco menor, mais delicada. E eu recomendo que você faça o corte da poda top, e eu vou mostrar para vocês como é o corte da poda top, a partir do 4º nó. Essa planta aqui dá para você ver. Cada formação de folha é um nó. Então aqui é um nó, 2 nós, 3 nós, 4 nós, 5, 6 e aproximadamente 7 aqui em cima, com esse último que fica aqui bem próximo da folhinha, certo? O que eu gosto de fazer? Contar aproximadamente 1, 2, 3, 4 nós. Eu vou cortar aqui a partir do 5º por conta do estrago que aconteceu com a nossa querida no transporte, mas isso daqui viraria um lindo clone. Viraria um lindo, lindo clone. Então, quando vocês forem fazer poda top, sempre deixem aí 2 nós para cima para vocês aproveitarem clones. É um clone bem forte, que vem do topo apical, né? 1, 2, 3, 4, 5. Sempre acima do 4º nó. E aí eu vou fazer o corte aqui no 5º, conta do acidente que a nossa amiguinha sofreu. Sempre eu corto ela 1 a 2 dedos acima do topo do nó. Por quê? Isso tende a planta rachar no futuro se você cortar muito rente. Você vai abrir os braços dela, porque querendo ou não, lembra que eu falei que vai sair um galho de cada lado, aqui de cada folha? Aqui também essas folhinhas pequenas vão virar galhos principais. E a gente vai abrir esse galho principal no LST ou no Scrog, que eu vou mostrar isso para vocês mais para frente. Isso vai tender que a planta rache, quebre e se abra para infecções e você perca uma planta. Então sempre recomendo que você corte um topinho acima. O que eu teria que fazer com esse pedacinho aqui agora se ele quisesse clonar? Eu tenho que tirar os galhos para fazer a asepsia, desculpa aí, para fazer a asepsia. Depois que eu tirei os galhos para fazer a asepsia e manter o galho limpo, eu corto ele em 45 graus, então não é horizontal 90, é 45, para que não tenha contato com o fundo do vaso, do copo, para que a água possa entrar e respirar. Se a gente coloca ele reto assim, ó, ele vai tampar a alimentação dele. Então eu corto ele em 45 graus, assim, ó, e ele fica bem lateralzinho. Eu venho aqui e raspo com estilete, com alguma coisa. Corto as pontinhas das folhas, porque eu não vou fazer muita sujeira se eu fizer isso, já sujei a mesa da amiga aqui. E depois eu estaco isso na babosa, no gel enraizador, no idobutílico, você vai e coloca na boquinha. Entendeu? Deixou uma babinha,
Ó, bem babadinho, você coloca a estaca dentro do seu vaso. Então, o que eu recomendo para você fazer uma secagem ideal, caso você não tenha o dinheiro para investir num desumidificador que vai colocar a umidade no parâmetro ideal, ou que você não tenha a condição de ter uma sala de secagem escura para colocar isso num ar-condicionado ali e conseguir parametrizar da melhor forma possível. Sequem na geladeira. Secar a planta na geladeira foi uma das coisas que mudou a concepção de muitas associações que eu sou advogado, que mudou muito a concepção do resultado do meu cultivo, porque na época eu não tinha como colocar numa condição ideal a maconha numa sala de secagem no ambiente ideal. E aí, rodando o Brasil, eu via que tinha gente que tinha que colocar um umidificador para secar a maconha. O cara tá lá no agreste da Bahia, o cara tá lá no sertão de Goiás, o cara tá no interior de Brasília. A umidade do ar é 2%, 5%, 10% no tempo de calor mais forte. A planta seca em 2 dias lá. Então eles têm que colocar um umidificador para fazer a secagem ser mais devagar, por exemplo. Então, secar na geladeira me trouxe esse controle de parâmetros. Se você está em um ambiente muito seco, ela consegue devolver um pouco de umidade. Se você não consegue controlar a temperatura, ela joga a temperatura um pouco mais para baixo. É o melhor que existe? Não. Mas se você cultiva e seca sem ar-condicionado, faz um teste, seca uma planta, seca 10 gramas, seca 50 gramas na sua geladeira dentro de uma caixa de pizza. Tira todas as folhas, desbelota os budzinhos ali, coloca dentro de uma caixa de pizza, porque a caixa de pizza ajuda dentro ali a conservar aquele ambiente, aquele VPD, contaminantes, o cheiro, o aroma da geladeira, né? Ideal que você tenha uma geladeira para isso, como eu tenho. Hoje eu só seco na geladeira, inclusive, tá, pessoal? Desisti de tentar fazer ar-condicionado, desumidificador. Ah, é muito dinheiro, gente, é muito trabalho, pelo amor de Deus. Salve família, firmeza total. Eu sou o Renato do Vale, Ras do Vale. Estamos aí fazendo o projeto Heranças Canábicas, 1 ano de projeto rolando. Esse projeto busca trazer informação, acesso a pesquisas, à ciência e ao conhecimento a todos de forma gratuita. A gente busca se fortalecer através de parcerias com diversos amigos que são médicos, advogados, cientistas, pessoas envolvidas com a área da saúde, entusiastas da maconha e pacientes, entre outros, né? E buscamos trazer essa realidade para todo mundo de uma forma igualitária, certo? E queria convidar vocês também para poder estar conhecendo nosso projeto melhor. Entra lá no @Heranças Canábicas no Instagram, certo? Queria agradecer também ao Emancipa Santo André, ao Junto Santo André, que são pessoas que ajudam muito a gente a estar aqui dentro. Em especial agradecer a Thaísa, o João, professor João, que são pessoas que sem eles a gente não estaria aqui, certo? Pessoas que ajudam a gente há 1 ano. E sem contar com toda essa equipe maravilhosa aí que tá somando, o Edson, a Isa, tá ligado? Minha mulher, que não está aqui, mas lá de casa tá dando uma força, tá ligado? Entre, tipo, outras pessoas, o Cezinha, que é um parceiro também que somamos muito, e muitas outras pessoas aí que estão sempre somando, certo? Agradeço aí todo mundo, espero que vocês possam um dia estar com a gente aqui na UFABC ou em outras faculdades, que a partir do ano que vem estaremos em outras federais, certo? Muito obrigado pelo espaço aí, tamo junto. Pessoal, ele falou, né, sobre a importância da extração. A extração, ela chama extração por quê? Nosso objetivo não é fumar planta, grama, galho, mato. A nossa questão aqui é extrair, né, os tricomas que estão na maconha e com esse tricoma fazer o nosso medicamento. Então o rosin, para fazer um óleo de MCT, por ser utilizado apenas temperatura e pressão, na minha opinião é um dos óleos mais puros que a gente consegue fazer. A maioria das associações que eu conheço que tem um trabalho sério faz o seu rosin baseado em... faz o seu extrato baseado em rosin. Essa é a parte mais importante, porque eles prezam pela qualidade. O MCT ele sai mais limpinho, ele sai mais bonitinho por conta do próprio óleo de rosin. Tá bom, pessoal? A primeira bag de filtragem que a gente tem é 160 micras. A segunda é 120 micras e a terceira é 90 micras. 160, mais rendimento, menos qualidade. A de 90, menos rendimento, mais qualidade. A 120 é intermediária.
E agora que a gente entendeu a diferença que tem várias micras, que a gente pode trazer mais pureza, mais qualidade e ter menos quantidade também por conta disso, é muito importante a gente entender que a pressão que a gente utiliza aqui, a temperatura, são o segundo fator mais importante para a gente conseguir um extrato muito puro e muito bom. Dentro da orientação do rosin, o primeiro minuto a gente aplica 1 tonelada de pressão, o segundo minuto 2 toneladas, o terceiro minuto 3 toneladas, o quarto minuto 4 toneladas, os 5 minutos 5 toneladas e com 6 minutos eu costumo abrir a bag. Porque em 6 toneladas, teoricamente, os estudos me garantem que eu já estou extraindo bastante clorofila. Então, flor, a gente utiliza bags de micragem de 160 e 120 ou 90. A temperatura que eu recomendo vocês iniciarem a pressão e o teste é 69 graus. A segunda apertada, porque você pode, depois que você fez a primeira press e saiu o rosin, você pode dobrar a bag no meio e apertar uma segunda vez essa mesma bag, aumentando um pouco mais a pressão dessa vez e aumentando também um pouco da temperatura para conseguir um resultado um pouco melhor, tá bom? Então, essa segunda você vai subir para 89 graus e vai repetir o processo até chegar ali em 6 toneladas mais ou menos. Agri, Fê, eu não tenho nanômetro, eu não consigo ver que nem essa prensa aqui. Então vocês vão ter que ter o coração, sentir o amor da plantinha e saber o que está acontecendo lá dentro. A prática vai levar vocês à perfeição. Eu comecei numa prensa que não tinha manômetro. Eu não conseguia ver realmente como estava saindo o meu extrato, não tinha nenhuma referência. Porque aqui a gente está falando de remédio, de farmacologia, de remédio, a gente tem que ter noção do que a gente está fazendo, a força que a gente está aplicando, o resultado que a gente quer ter. A gente tem que ter uma previsibilidade sobre isso. Isso eu só faço no coração, obviamente eu vou descarboxilar, eu vou degradar, eu vou estragar o meu remédio. Obrigado aí por esse curso, por esse dia. Curtam muito, aproveitem. Tchau, tchau. Tamo junto. A gente está aqui com um convite extremamente especial da... É UF, né? Então, mais uma vez, o Agri está aqui para... Não, ainda não tá bom. Tem que ficar bom porque eu tenho que ir pra minha mãe. Esse vídeo aqui é exclusivamente para minha mãe. Hoje é meu primeiro dia de aula na faculdade Universidade Federal do ABC e eu tô aqui para lecionar sobre maconha, mamãe. Vou dar aula sobre maconha na faculdade. Você acredita? Ninguém acreditava.